Eu sou o pastor Marcos, professor Marcos Queiroz. Sou professor ali das línguas originais no Instituto Bíblico, grego, hebraico, e dou aula também de exegese, né? Eu dou aula nessas 3 disciplinas. E sempre quando eu pego uma turma nova, eu falo muito assim para eles: ou vocês vão me odiar ou vocês vão me amar. Porque ser professor de línguas originais, principalmente de grego e hebraico, eu estava conversando, qual é o seu nome mesmo? Marcos também. Aí, ó, Marcos, aí. Falando para ele que ensinar os idiomas os originais vai precisar de muita dedicação. Você precisa ter dom e você precisa gostar realmente. Porque senão você acaba ficando no meio do caminho. É desafiador? É. Mas eu creio que todos os desafios que nós superamos, ele vai trazer para nós aí conhecimento e amadurecimento, tá? Então, o que nós vamos ver? Vamos ver se ele... foi aqui, peraí, que ele está um pouquinho demorando aqui. Deixa eu voltar ele aqui. Só não está voltando aqui. Sexta, que é hoje, nós vamos estar estudando o alfabeto, né? Todo idioma você precisa começar do zero. Então você precisa começar do alfabeto. Segundo, nós vamos estudar sobre o Shevá. Vocês vão descobrir do que eu estou falando. Terceiro, nós vamos estudar sobre o Dagesh. Vamos estudar o Vav conjuntivo. Nós vamos estudar o artigo. Nós vamos estudar as preposições no hebraico. Aí nós vamos retornar para estudar os pronomes, os adjetivos, os substantivos. E se tudo caminhar bem, vocês sorrindo, até lá, nós vamos estudar sobre o construto e o absoluto. Amém? O livro que nós vamos estar utilizando, que é designado pelo Instituto IBA, é esse aqui. Vocês já receberam ele? Sim, né? Ele é o livro da Rosemary Vita, juntamente com a Teresa Akiel, tá? É um livro bem básico mesmo, tá? Bem básico. Mas tem um outro livro que eu gostaria de indicar para os irmãos aqui, que é esse livro aqui, ó. Ele já é um pouco mais aprofundado, que é a gramática instrumental do hebraico. É do Antônio Renato Gusso. Não sei se você já ouviu falar, né? Então, esse aqui, eu gostaria que vocês, quem pudesse, adquirir esse livro. Muito bom. Algumas dúvidas e muitas vezes, eles respondem algumas perguntas que no decorrer, né, dessa caminhada do aprendizado, ele vai sanar essas dúvidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender no hebraico, deixa eu pegar aqui, qual que é o objetivo das aulas? Primeiro é noção. Mas o primeiro objetivo nosso aqui é você aprender a ler e escrever todas as letras em hebraico. Então, a partir de hoje, o que você vai aprender? Você vai aprender a ler e escrever, tá? Lembrando, hora que eu vou até falar um pouco no decorrer da aula, que alguns alunos, isso já aconteceu em várias instituições que eu vou dar aula, os alunos, ele confunde muito as letras gráficas com as letras manuscritas. Um exemplo, cada um de nós temos um tipo de escrita, né? Cada um de nós temos a forma de nós escrever. E alguns alunos, quando eu estou dando aula, eles querem escrever do jeitinho que está na escrita gráfica. E não vai funcionar assim, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui no quadro como é que você escreve manualmente, ok? Segundo, você vai conhecer e aprender a pronúncia.
né, que inclui já quase no primeiro, né, ler e escrever. Terceiro objetivo, você conhecer e memorizar todas as consoantes e os sinais massoréticos. Ok? Eu vou explicar para vocês o que são esses sinais massoréticos. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que nós precisamos entender, quando nós vamos estudar os originais, é o chamado a transliteração. O que é uma transliteração? Você vai observar que a transliteração ele nada mais é do que uma representação de uma palavra, tá? De uma língua para outra, que são caracteres equivalentes, vamos supor, do hebraico que corresponde ao português. Nós vamos ver o que é transliteração. Exemplo, está vendo a palavra ali, tempo? Tempo em inglês é o quê? Time, não é isso? Se você pegar a primeira consoante, é o T, né? O T é o que vale para nós em português como o T normal. Quando você vai no I, para nós, o I ele soma como, lá no inglês como I. Então você translitera o I como I. O M equivale ao M. O E equivale a E. Então, a pronúncia que você faz desse termo em inglês é time. É assim também que funciona no hebraico e no grego sucessivamente. Uma outra coisa que nós precisamos ver, que vai soar como estranhismo para nós, é que o hebraico, ele se lê, olha lá, ó, né, e escreve da direita para a esquerda. Tá? Você vai pegar um livro desse aqui, em vez nós abrimos sempre da esquerda para a direita, né? E escrevemos da esquerda para a direita. No hebraico não, no hebraico já é ao contrário. Se você for abrir um livro igual esse aqui, você não vai abrir aqui e começar a ler da esquerda para... É ao contrário, você vai começar do final para o começo. Então isso aqui é um estranhismo, né? Você já escrever no hebraico, pegando aqui da direita para a esquerda e ler da direita para a esquerda. Isso aí é questão habitual, tá? O alfabeto hebraico, ele é muito diferente, com certeza, né, do português. E você precisa começar do zero. Então, as letras do alfabeto hebraico são chamadas de quadráticas. Por que quadráticas? Porque elas são consoantes realmente quadradas. Vocês vão observar, na hora que nós estivermos vendo o alfabeto, que elas são desenhadas quadradas. Está vendo aquela palavra ali embaixo? E o interessante é que o alfabeto hebraico, que possui 22 letras, elas não possuem vogais. O hebraico não possui vogal. O que é que o hebraico possui? O hebraico ele possui sinais massoréticos, que nós vamos estar dando uma olhada, que chama de nekudot ou nekud, que foram criados pelos massoretas, tá? Os judeus sábios, escribas, que criaram essas pontuação. Se você dá olha como é escrito o hebraico no lado esquerdo, tá vendo ali, ó, DVD? Ali o hebraico ele é escrito sem o sinal. Ele não tem esses sinais massoréticos. E se você observar do lado direito, você vai ver que já tem com sinais massoréticos. Sinais massoréticos são aqueles pontinhos que vocês estão vendo debaixo de cada palavra, de cada consoante ali, ó. Então, quando você utiliza os sinais massoréticos, você vai conseguir ler no hebraico. Tá? Hoje, essa questão educacional é ensinada até hoje com o povo de Israel. Começa com criança, alfabetizando, até uma certa idade, eles usam sinais massoréticos, depois de certa idade, eles arrancam esses sinais e a criança aprende a ler sem as vogais. Tá? Sem as vogais. Um judeu, quando ele bate o olho ali, ó, que ele vê aquelas 3 consoantes ali, ele já sabe que ali é o nome Davi. O cérebro já busca bem rapidão.